Fala, meu povo! Boa noite para vocês, ótima terça-feira. Geralmente terça-feira a gente traz aqui um resumo de treinos, né, e compilados, mas hoje eu trouxe uma proposta um pouco diferente. Mudei um pouco a minha estratégia. Vou contar para vocês um pouco mais sobre o que eu andei planejando e vamos que vamos. Seguinte, quando eu iniciei o treino, né, para a maratona há umas 3 semanas, eu havia pensado em fazer 5 dias de treinos, né, através do Garmin Coach, que estava passando toda uma orientação. Porém, iniciando agora a quarta semana, eu estava sentindo um incômodo na perna, né, era um negócio que estava me deixando ali com um pé atrás para continuar seguindo com os treinos nesse volume todo e na intensidade também. Então resolvi abdicar de um dia, então passarei a voltar a treinar como eu estava treinando para a meia maratona, porém com os volumes, né, propostos para a maratona. Então vamos treinar 4 dias, então ao invés de 5, e dentro desses 4 dias teremos alguns intercalados ali para poder conseguir descansar, né? Eu não estava de fato conseguindo descansar, estava ficando muito cansado e com a rotina de trabalho, vida social, né, tarefas de casa, estava difícil, né, de conciliar tudo isso fazendo de uma maneira honesta, né, digamos assim. E como já colocando uma menção honrosa aqui, a Raquel Castanharo, se você não conhece, por favor, pesquise aí, Raquel Castanharo. Ela dá várias dicas, o canal dela é assim muito rico em informações e é uma coisa que ela deu essa dica assim que eu acho que é preciosa. A maratona, ela tem que se encaixar na sua vida e não a sua vida se encaixar na maratona. Então, para mim é mais confortável trabalhar com 4 dias na semana treinando, então trabalhar aí com 4 dias para entregar algo que seja honesto e factível, né? Se não for ali factível, né, não tem nem o porquê começar. Bacana? Mas hoje vamos falar sobre o Strava, né? Muitas pessoas talvez já tenham visto eu falar um pouquinho do Strava, Garmin, né? O Garmin, recentemente postei um vídeo, né, dando um feedback sobre o dispositivo, né, GPS, e entre vários outros que existem no mercado, mas hoje nós vamos falar do Strava. O Strava, o que é o Strava? Para quem não conhece, né, para quem estava fora da Terra aí nos últimos 15 anos, vamos supor aí, o Strava é uma plataforma, né, um aplicativo no qual você vai carregar as suas atividades, seja ela de ciclismo, seja ela de corrida, natação, caminhada, trail, run, subida de montanha, entre vários outros. O Strava, ele é essa plataforma que veio, né, para agregar todas as suas atividades e armazenar ali todos os dados, todas as informações. Então, vou colocar aqui na tela, passando um pouco do que é o aplicativo Strava, para vocês conhecerem um pouco. Mas o Strava, ele inicialmente né, começou ali meados de 2009, com a ideia de criar, né, algo que pudesse ser armazenado, essas métricas, né? Inicialmente começou com a turma da bike, né, no ciclismo, porém depois a comunidade foi crescendo muito, a galera comprou a ideia e depois evoluiu para corrida e outros esportes que são derivados. O Strava, ele também permite você gravar as suas atividades, e aí você consegue ver o percurso que você fez, né, velocidade média, velocidade máxima, né, tem os segmentos também, que é algo muito interessante e polêmico ao mesmo tempo, porque os segmentos é você deslocar de um ponto A até um ponto B. E ganha, né, digamos assim, no ranking, tem um ranking dentro do Strava que você vai, você fez o melhor tempo entre o ponto A e o ponto B, você é o rei da montanha, né, ou a rainha da montanha. E dentro desse segmento existem muitas pessoas que utilizam de artifícios para poder roubar, né, esse posto de primeiro ali. Mas, enfim, né, o Strava hoje em dia ele está bem aprimorado, ele consegue meio que identificar quem está fazendo sujeira ou quem não está seguindo as regras e está aos poucos ali eliminando essas atividades ou então eliminando as pessoas que estejam no topo
desse segmento. Então, hoje em dia o Strava ele tem duas condições: você pode utilizar ele gratuitamente e você tem acesso a carregar as atividades, você pode ver as suas atividades, você pode ver o histórico, e você tem um acesso premium lá que é pago, no qual você tem acesso a inúmeras métricas, né, de acúmulos, de fitness, de rankings gerais e tudo mais, e assim vai. Ele cresceu tanto ao longo dos anos, né? Eu praticamente comecei a utilizá-lo ali ao final de 2015 para início de 2016, e desde então o aplicativo ele desenvolveu bastante, ele evoluiu bastante, e é cativante porque, por exemplo, quando eu comecei, né, eu estava sedentário, então eu ia percorrer um determinado percurso, então eu gastava X tempo, e aí passava-se um tempo, eu passava lá novamente, treinando a cada dia após dia, e aí eu via que eu melhorava o meu tempo, eu conseguia fazer X menos 2 minutos, X menos 5 minutos, aí passava 1 ano, 2 anos que fosse, eu passava lá novamente e era X menos meia hora, X menos 1 hora que seja. Então, de uma certa forma, é algo que traz uma motivação a você continuar ativo, e o Strava ele traz isso e muito mais. Você, né, consegue marcar as atividades e isso é muito interessante. Para quem não tem um relógio, né, ajuda muito a ter esses dados ali mais palpáveis, né? Porque antigamente a galera, né, por exemplo, da bike utilizava um ciclo computador, a galera da corrida utilizava um relógio, né, que seja um relógio comum com um cronômetro, alguma coisa nesse sentido. E hoje em dia, né, cresceu-se tanto que para a bicicleta nós temos os GPS que comunicam com o Strava, né? O meu relógio mesmo, ele faz uma comunicação direta com o Strava, no qual eu consigo fazer a minha atividade, e assim que eu finalizo, ele sobe a atividade pro Strava e guarda todas essas informações, né? Então o Strava ele consegue comunicar com N dispositivos, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas tem vários. Tem Garmin, Polar, Amazfit, Chorus, o Apple. Então tem assim uma infinidade de dispositivos no qual ele consegue se comunicar e fazer essa ligação aí. E como a comunidade é muito grande, isso é muito interessante, né? Você consegue ter os rankings lá, então você consegue fazer uma certa disputa com seus amigos e tudo mais. Você consegue entrar em grupos, você consegue entrar em desafios e, né, isso vai cada vez te cativando ainda mais a utilizar a plataforma, que vem, né, evoluindo ano após ano aí. Eu tenho percebido isso ao longo dos anos, nesses quase 10 anos utilizando o Strava. É muito interessante ver isso. Então, trouxe aqui um pouquinho para vocês, resumidamente, do que é o Strava, né? Trocar essa ideia aqui rápida com vocês. E o que vocês acham, né? Que vocês já utilizaram o Strava, não usam, né? Ainda é do tempo das cavernas, olha para o sol e faz a marcação ali. Me contem um pouco mais o que vocês utilizam dessa plataforma, como vocês utilizam. E se tem algum colega que ainda não utiliza, compartilha com ele aí, vai que ele resolve utilizar e mudar os hábitos dele, né, para melhor, né? Como eu um dia, né, decidi utilizar e aí ele me motivou de uma certa forma. Eu acredito que você também possa utilizar e gerar essa comunidade que o Strava é tão grande assim. Bacana? Então eu vou deixar ali também, vocês devem ter visto ali o QR Code do meu perfil no Strava. É fechado, mas se vocês quiserem acompanhar lá a evolução da jornada rumo à maratona, né, volta aí o vídeo um pouquinho, pega ali, captura o momento do QR Code, ou então basicamente Márcio Amorim lá no Strava, pesquisa lá, adiciona lá, a gente troca uma ideia por lá também. Bacana? E é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês. Amanhã tem treino, volto aqui para contar para vocês como que foi. E é isso aí, um abraço, tchau, tchau!